Áudio 8, página 54. Várias universidades, incluindo cursos de psicologia, estão adotando o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, em que faço exposição sistemática do síndrome do pensamento acelerado. Inclusive, nutricionistas estão adotando a obra, pois sabem que um dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado é comer compulsivo. O prazer oral produzido pelos alimentos acaba sendo utilizado exageradamente como forma de compensar o alto grau de ansiedade decorrente da síndrome. É fundamental debelar a causa da obesidade decorrente de uma mente agitada. Muitos jovens vivem esse drama. Outro sintoma relevante dessa síndrome é o sofrimento por antecipação. Angustiamo-nos por fatos e circunstâncias que ainda não aconteceram, mas que já estão desenhadas em nossa mente. Mesmo quem detesta filme de terror faz com frequência um filme de terror em sua mente. Seu eu sabota sua tranquilidade. Todos os professores no mundo sabem que, embora não entendam a causa, que crianças e adolescentes de 10 anos para cá estão cada vez mais agitados e inquietos, sem concentração, sem respeito um pelos outros, sem prazer de aprender. Motivo: uso excessivo de smartphones, videogames e informações. Por que muitos acordam fadigados? Porque gastam muita energia pensando e preocupando-se durante um estado de vigília. O sono deixa de ser reparador, não consegue repor energia na mesma velocidade. Quando o cérebro está desgastado, estressado e sem reposição de energia, procura órgãos de choque para nos alertar. Nesse momento, aparece uma série de sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça e muscular, que representam o grito de alerta a bilhões de células, suplicando para que possamos mudar o nosso estilo de vida. Mas quem ouve a voz do seu corpo? E o esquecimento? Porque temos sido uma plateia de pessoas com déficit de memória. Porque nosso cérebro tem mais juízo que o nosso eu. Percebendo que não sabemos gerenciar nossos pensamentos, que vivemos esgotados, o cérebro usa mecanismos instintivos que bloqueiam as janelas da memória na tentativa de pensarmos menos e pouparmos mais energia. Frequentemente, nos congressos de educação em que dou conferência, pergunto se os professores estão com déficit de memória. A resposta é sempre a mesma, quase todos. Então faço um alerta brincando, mas com seriedade. Digo-lhes, queridos professores e professoras, se vocês estão coletivamente esquecidos, como então têm coragem de exigir que seus alunos lembrem nas provas? Todos dão risadas e aplaudem. Mas, no fundo, quero apontar para algo seríssimo. Nossos alunos estão também com a síndrome do pensamento acelerado, o que prejudica a assimilação das informações, a organização e a capacidade de resgate delas, comprometendo o desempenho intelectual. Brilhantes alunos não brilham nas provas, não porque não sabem a matéria, mas porque truncaram esse processo. Tenho dito que os Ministérios de Educação e Cultura dos mais diversos países estão errados ao avaliar um aluno pela assertividade nas provas. As provas devem ser avaliadas não apenas pela repetitividade dos dados, mas também pela inventatividade dos alunos, raciocínio esquemático e ousadia. E além disso, se quisermos formar pensadores, um aluno deveria ser avaliado fora do espaço das provas, pela sua interatividade, altruísmo, proatividade, debate de ideias, discurso do pensamento, cooperação social durante as aulas. São esses elementos que determinarão o sucesso nas provas da existência, muito mais do que seu acerto nas provas escolares. O déficit da memória atinge as mais diversas pessoas nos mais diversos níveis. Há pessoas tão esquecidas que esquecem o nome dos colegas de trabalho, onde colocaram a chave do carro, onde o estacionaram. Esquecimentos corriqueiros são um clamor positivo do cérebro, nos avisando que a luz vermelha acendeu, que a síndrome do pensamento acelerado asfixiou, está desgastando nossa mente a tal ponto que está comprometendo seriamente a qualidade de vida. O déficit de memória corriqueiro é uma proteção cerebral e não um problema, como muitos médicos pensam. O cérebro bloqueia certos arquivos da memória numa tentativa de diminuir o excesso de pensamentos produzido pela síndrome do pensamento acelerado. Pense nisso.
Uma pessoa estressada e com essa síndrome pode gastar mais energia do que 10 trabalhadores braçais. Sábio é o que faz muito gastando pouca energia. Do que adianta ser uma máquina de trabalhar se perdemos as pessoas que amamos, se não temos uma existência tranquila, encantadora e motivadora? As pessoas têm um trabalho intelectual excessivo, como executivos, médicos, psicólogos, advogados, professores, estão desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado mais intensa. As pessoas mais responsáveis estão intensamente estressadas. Quais são as causas da síndrome do pensamento acelerado? Excesso de informação, excesso de atividades, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupação, excesso de cobrança, excesso do uso de celulares, internet e computadores. Psicodinâmica. O excesso de informação é a mais importante causa da síndrome do pensamento acelerado. No passado, os números de informações desdobravam-se cada 2 ou 3 séculos. Hoje, dobra-se a cada ano. Achávamos que essa avalanche de informações que advém da TV, escola, videogames, smartphones, jornais, empresas, não era um problema tão importante. Mas hoje, pelo fato de sabermos que existe um fenômeno que arquiva tudo no córtex cerebral e sem autorização do eu, que é o fenômeno RAM, esse excesso de informação satura a memória do uso contínuo. Essa memória é o centro consciente da memória. Metaforicamente, representa o centro de circulação de um ser humano numa grande cidade. Ele frequenta, no máximo, 2% das ruas, avenidas, lojas em seu cotidiano. Eventualmente, ele sai para as áreas periféricas, que na teoria da inteligência multifocal chamamos de memória existencial ou inconsciente. Se saturarmos excessivamente essa memória, passamos para 5 ou 10%. Expandimos os níveis de ansiedade vital e superestimulamos o fenômeno do alto fluxo que, por sua vez, começa a ler rápido e descontroladamente a memória e produzir pensamentos numa velocidade nunca visto antes, gerando, portanto, a síndrome do pensamento acelerado. Vou usar a metáfora da cidade para explicar a memória e os fenômenos inconscientes que atuam em milésimos de segundo no processo de leitura. Todos nós temos o centro de circulação numa cidade. A cidade de São Paulo, uma pessoa frequenta uma ou duas farmácias, mas ela tem centenas de farmácias em bairros distantes. Se uma pessoa, para decidir comprar um medicamento, tiver que ir em inúmeras farmácias e seguir as mais diversas trajetórias, demoraria talvez um dia ou talvez uma semana. Poderia prejudicar a sua saúde. Do mesmo modo, quando alargamos excessivamente a nossa memória, o centro de circulação da cidade da memória, desenvolvemos um trabalho mental desgastante e pouco produtivo. Muitas pessoas nas empresas se informam e pensam muito, mas quase nada com profundidade. As ideias originais desaparecem. A teoria da inteligência multifocal, por estudar o processo de construção de pensamentos como última fronteira da ciência e o processo de formação de pensadores, subsidiou minha convicção de que não é o excesso de informação e de pensamentos que determina a qualidade e a originalidade das ideias. Einstein tinha menos informação que a maioria dos engenheiros e físicos da atualidade e foi muito mais longe. E a maneira como reorganizamos os dados e não o excesso deles que determina o grau de criatividade. Selecionar as informações é fundamental, mas nessa sociedade urgente somos péssimos para selecionar o cardápio da nossa mente. Engolimos tudo e rápido sem digerir. Como não se estressar drasticamente? Estamos destruindo nossos funcionários nas empresas, asfixiando os professores em sala de aula, infartando os médicos nos hospitais. Vamos falar agora sobre os filhos da humanidade. Nós, adultos, bem ou mal, ainda suportamos os sintomas da síndrome do pensamento acelerado. E as crianças e os adolescentes? Uma criança de 7 anos tem mais informação hoje do que tinha o imperador romano quando governava o mundo. Nunca tivemos tantas informações sem utilidade, saturando e estressando o cérebro. Nunca tivemos uma mente tão agitada, tensa e ansiosa. A síndrome do pensamento
acelerado leva nossos jovens, incluindo crianças, a apresentar insatisfação crônica, baixo limiar para lidar com estímulos estressantes, intolerância a contrariedades, labilidade emocional, no momento estão tranquilas, no outro estão explosivas, baixo rendimento intelectual, dificuldade de elaboração das experiências e infantilização da emoção. Adolescentes com 18 anos de idade, mas que têm uma idade emocional de 10 ou 12. E o que é pior, há muitos adultos com 30 ou 40 anos, mas que têm uma idade emocional de um adolescente. Querem tudo rápido e pronto, não sabem transformar o caos em oportunidade criativa, têm grande dificuldade em lidar com as frustrações, têm necessidade neurótica de evidência social, de poder e de que o mundo gravite em sua órbita. Viajantes que não se fixam no presente. Não são poucos que possuem a síndrome do pensamento acelerado ou ruminam o passado ou antecipam o futuro. Os que remoem seus erros, suas falhas, perdas e inseguranças, se culpam intensamente. Como já comentei, a culpa, se intensa, controla o prazer de viver, asfixia a liberdade. Essa dinâmica doentia afeta inclusive pessoas religiosas. Elas perdoam os outros, mas cobram excessivamente de si, não se perdoam. São algozes de si mesma. Outras ruminam não as suas falhas, mas as falhas dos outros. Falhas que promovem suas frustrações, decepções e traições. Desertificam, portanto, a memória, produzindo uma plataforma de janelas traumáticas que geram pensamentos acelerados e de péssima qualidade. O pensamento antecipatório é outro grande ladrão de qualidade de vida. Geralmente, quem tem a síndrome do pensamento acelerado sofre pelo futuro, faz o velório antes do tempo. Outros problemas ainda não aconteceram, mas sofre antecipadamente. Grande parte dos pensamentos antecipatórios não se tornarão reais, são falsas crenças ou crenças distorcidas ou exageradas. Portanto, sofremos inutilmente. Você sofre por coisas que não aconteceram? Perturba-se pelo futuro? Jovens se martirizam pela prova que farão. Mães por imaginar que suas crianças usarão drogas no futuro. Executivos por fantasiar a perda do seu emprego ou não cumprimento de suas metas. Hipocondríacos por criar doenças que não possuem. O espetáculo dos pensamentos, privilégio da espécie humana, tornou-se na mente da maioria dos seres humanos um palco de terror. E a próxima parte é como gerenciar os pensamentos. Vamos deixar isso para o próximo áudio.